Olá, eu sou o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, estou muito contente de estar aqui hoje, estou em Brasília, numa reunião, num encontro e mais uma vez eu tive a alegria de encontrar uma pessoa que não só uma pessoa que eu considero amigo, uma pessoa que eu admiro como um ser humano, mas como um profissional incrível, que eu já admirava muito antes de conhecer e que eu tive a oportunidade de conseguir 5 minutos com essa pessoa para falar um pouco sobre esse assunto que, na minha opinião, é a medicina do futuro, é a saúde do futuro e eu tenho certeza que você vai gostar demais do que nós temos para falar aqui hoje. Estou aqui com meu amigo Wallace Lima. Wallace, obrigado por estar aqui com a gente. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho e obrigado por ceder para a gente uns minutos seus. Olha, Bruno, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você também. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos que a gente sabe que tem um imenso potencial de transformação. Olha, eu gosto muito de dizer que eu já estudei sobre isso, escrevo sobre isso e eu estou com um exemplo vivo na minha frente. Nos tempos modernos, Wallace, às vezes as pessoas elas se apaixonam por algum tema e elas estudam um pouco. E 1, 2 anos elas já se intitulam especialistas, já se intitulam pessoas que são conhecedoras e algumas conseguem até em pouco tempo serem conhecedoras de determinado assunto. Mas pegando as filosofias espirituais antigas, as escolas de mistérios antigas, a gente tinha a figura do iniciado. O iniciado é aquele estudante eterno que estudava os mistérios que não estavam disponíveis para todo mundo, e viviam dentro de uma cultura ocultista, ou seja, que trancava a informação para o resto do povo e para entrar dentro daquele ocultismo, a pessoa precisava passar por várias provas dos elementos, vamos supor. E ela se tornava um iniciado quando ela passava por essas provas e quando ela vivia por aquele propósito. Porque o iniciado era perguntado, você morreria por esse propósito? Aí o iniciado dizia, não, claro que eu morreria pelo propósito. E o hierofante, o mestre, falava, mas você viveria por esse propósito, que é muito mais difícil. E eu queria te dizer que, na minha opinião, você é uma dessas pessoas que vive por um propósito. E eu admiro muito pessoas que fazem isso, porque fazem... quando eu estou conversando com o Wallace, tomando um café da manhã no hotel, ele está falando de saúde quântica. Quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu troco uma ideia com ele. O que você acha, Wallace? E para mim, eu quero dizer para vocês que isso é uma grande alegria. Então, queria reconhecer tudo que você faz, seu trabalho, tudo. Mas vamos lá, Wallace. O que é saúde quântica? Olha, Bruno, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? E para falar de saúde quântica, eu vou trazer o paradigma chamado de saúde, que no nosso ponto de vista é um paradigma que está mais voltado para a doença, né? Então o que é que acontece hoje? As pessoas têm alguma desarmonia que levam a ter um sintoma de uma doença, né? É via de regra, quando a pessoa tem um sintoma de uma doença, ela vai a um médico e o médico vai dizer para ela, olha, você vai ter que tomar esse medicamento aqui. E a pessoa pergunta, mas por quanto tempo eu vou tomar? E ele vai dizer, é para a vida toda. Olha, quando você diz que vai tomar algo para a vida toda, você está reconhecendo o potencial de não curar daquele medicamento. E aquele profissional também que é dito de saúde, ele pouco sabe sobre o indivíduo como um todo, não é? Ou seja, ele pouco tem a capacidade e a vivência de orientar a pessoa para descobrir o que está por trás daquele sintoma, entende? E outra, o medicamento químico, reconhecidamente para ser fabricado, ele tem que não existir da natureza. Então você coloca no seu corpo, que é feito só de elementos da natureza, algo que agride o seu corpo. E daí que esse medicamento vai despertar uma doença atrás da outra e a pessoa vai morrer com aquela doença porque, como o médico disse, você vai tomar para a vida toda e nunca vai se curar, entende? A saúde quântica, ela se contrapõe a esse paradigma que a gente entende que é um paradigma de manutenção da doença, na verdade, que é o que está acontecendo no Brasil, 70% das pessoas morrem de doenças crônicas. Então a saúde quântica, ela olha para o indivíduo como um todo. Então esse indivíduo que chegou com um sintoma para uma pessoa voltada para essa perspectiva de uma nova medicina, ele vai perguntar, quem é você? Ou seja, em todos os níveis, quem é você? Olha para essa doença e perceba que ela está lhe oferecendo uma oportunidade de evoluir, de crescer, de se conectar a quem você é. Porque você tem uma desarmonia, e uma desarmonia não se instala no corpo a troco de nada, ela se instala, na verdade, por esse conhecimento, como uma denúncia que tem algo errado. E aí essa é a oportunidade. Então o que é que você come? Qual é a qualidade do seu alimento? Qual é a qualidade do que você bebe? Hoje a ciência está mostrando, Bruno, que os nossos pensamentos afetam a matéria. Então é a chamada medicina mente-corpo. Você pensa, afeta seu corpo. Então a qualidade mente-corpo, né? Mente-corpo. Então
Há uma conexão direta entre o que você pensa e seus sentimentos e os órgãos. Em função do seu sentimento, você pode estar afetando um órgão ou o corpo como inteiro, entendeu? Então, a dimensão o seu pensamento, o seu sentimento, como você lida com suas emoções, principalmente as emoções aflitivas, e a dimensão espiritual. Independente de religião, a ciência moderna está mostrando que esse estado vibracional que é criado a partir da qualidade do nosso pensamento, ele cria um campo eletromagnético que nos conecta a esse mar de informações, e é o que a gente atrai para a nossa vida em função daquilo que a gente é. Então a saúde quântica, ela primeiro, o foco não é a doença, e sim o indivíduo. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu me trato disso, daquilo? Olha, o foco não é a doença, é quem é você. Então a doença é apenas uma denúncia, então vamos olhar para você, e se você tiver essa compreensão, a gente pode sair desse processo com o ser humano mais evoluído, com o ser humano mais cuidadoso, dentro de uma lógica de se prevenir das doenças e promover saúde, não curar, não debelar o sintoma e se manter doente com mais doenças, porque esse processo não acaba. Você está querendo dizer que uma coisa que me impressionou muito, você está querendo dizer que um remédio para existir, ele precisa ser comprovado que não existe na natureza. Exatamente. Isso é uma das coisas mais impressionantes que nós temos na indústria moderna, que leva à indústria farmacêutica, que é a segunda maior indústria do mundo, só perto para a indústria de armas, Bruno, é que é o seguinte: você não pode patentear o óleo de alho, você não pode patentear o açaí, você não pode patentear nada, porque é de domínio público, é da natureza. Então, para você fabricar um medicamento, né, para debelar algum sintoma de alguma doença, você tem que comprovar que aquela substância não faz parte da natureza. Agora veja, o nosso corpo, reconhecidamente, é feito de proteínas, de sais minerais, de aminoácidos, ou seja, de tudo que existe na natureza. Quando você coloca algo no seu corpo que não faz parte da natureza, o seu corpo vai entender aquilo como um invasor, um extraterrestre. Caramba. E aí, naturalmente, vem o quê? Os chamados efeitos colaterais que a própria Organização Mundial de Saúde diz que mais de 90% das pessoas têm, é o corpo se debelando, o corpo dizendo, mas eu não sei o que é isso. Uma espécie de alergia, é uma alergia, ele reagindo. É tanto que, Bruno, hoje você vê nos últimos 50 anos surgiram a chamada doença autoimunes. O que é a doença autoimune? É o corpo não reconhecendo que seu corpo é seu. Caramba. Ele diz, olha, ele começa a criar anticorpos para você, para o que você colocou com ele, transgredindo todas as leis naturais. Então é a alimentação industrializada, enfim, os produtos químicos que nós temos em função dessa praticidade. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Wallace. Eu sei que é usado essa pergunta, mas quantos por cento mais ou menos da população está nessa situação? Olha, Bruno, é estarrecedor. Nós temos hoje os dados que 70% das pessoas morrem no Brasil em função das doenças crônicas. Ou seja, exemplo de doença crônica. Doença crônica, fibromialgia, diabetes, câncer, lúpus, que é uma doença crônica autoimune. Hipertensão também é? Hipertensão, esclerose múltipla, entendeu? Então, assim, é uma demanda gigantesca que nós temos. E o que acontece? Essa pessoa, em função de uma cultura baseada em debelar o sintoma e não reconstituir a harmonia do ser humano como um todo, você vai passar, quando você entra e entra nessa cultura da doença, você não vai sair mais, porque primeiro, você não vai buscar as causas, você não vai mudar o estilo de vida, você não vai mudar a alimentação, não vai mudar a forma como você pensa, nem como sente, nem nada, e vai tomar um medicamento que gera problemas, entende? Então veja que é um absurdo. Ou seja, a pessoa, antes de tomar um remédio para curar algo, ela tem que pensar na consequência que esse algo vai gerar em outras coisas. Com certeza, porque senão o que está acontecendo hoje, Bruno, e outra, os dados também é que as doenças crônicas estão crescendo no ritmo de 5% ao ano. Isso significa 20 anos, o dobro de doentes, se a gente continuar nesse modelo. Então, o que a saúde quântica traz é essa conexão com as terapias naturais não invasivas, como a homeopatia, as medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, a medicina antroposófica, ou seja, são sistemas, a medicina ayurvédica, que é o sistema médico mais antigo do mundo, que trabalha, Bruno. Eu conheço de perto essas medicinas, que eu já estive na Índia 2 vezes. Eles curam todas as doenças sem precisar de medicamentos químicos. Eles usam meditação, eles usam acupuntura, ele usa mudança de estilo de vida, e exatamente essa imersão de perguntar quem é esse indivíduo que adoeceu, qual a oportunidade que ele está tendo, e a partir daí você pode dar esse salto, que é o que a gente chama do salto quântico, a mudança de percepção. Era isso que eu ia te perguntar, porque você fala sobre salto quântico, e eu até quero te reconhecer por isso, porque já elogiei bastante o Wallace aqui, o quanto eu gosto do trabalho dele. O Wallace também é uma pessoa que veio do mundo comum,
Você é engenheiro, né, Wallace? Sou engenheiro eletrônico. Veio do mundo comum, depois Sim, começou, mergulhou, sentiu um chamado, porque quando a gente começa a ver que a sociedade está tomando um rumo e que tudo indica que esse rumo não é muito interessante, a gente é tomado por uma vontade, uma força de fazer a diferença. Eu vejo que você vem fazendo diferença e você é uma das pessoas que vem falando do salto quântico. Que esse salto quântico é possível, eu sei que você tem um programa que ensina a dar esse salto quântico. O que é então esse salto quântico? Ô Bruno, eu vou falar inicialmente do ponto de vista da física quântica para depois a gente chegar no processo da mente, da mudança de percepção. No interior do átomo, você tem ali o núcleo, onde tem as cargas positivas, os nêutrons, e em torno dele você tem os elétrons, são as partículas negativas, que eles ficam em camadas associadas a números inteiros, 1, 2, 3, 4. Então o que acontece? Um elétron, para ele saltar de um nível para outro, ele precisa ser estimulado. Ele precisa receber uma energia, porque aqueles níveis, há uma diferença de energia entre um nível e o outro. Você tem que oferecer para ele um estímulo, uma motivação, uma quantidade de energia precisa. Ele só salta se for exatamente a diferença de um nível para outro. Então, e essa motivação é uma energia, uma fonte de energia externa que você fornece ao elétron. Quando ele recebe essa quantidade precisa, que equivale à diferença de um nível para outro, ele muda, ele salta. Esse salto é um salto descontínuo, é uma ruptura, porque matematicamente você não encontra o elétron entre os níveis. É como se ele estivesse aqui e misteriosamente ele está aqui. Sem ter passado por um caminho. É uma mudança abrupta, né? Do ponto de vista da mente, o que é essa motivação? Hoje os estudos mostram que nossa mente tem um comportamento quântico, sabidamente, cientificamente comprovado. Então é exatamente essa motivação que leva o elétron a saltar, é uma quantidade de energia. A mudança de percepção que leva ao salto quântico na mente também é uma quantidade de energia. Então é um bom livro que você lê, é um curso que você faz, conversas com pessoas que estão pensando fora do sistema, fora da caixa, é uma vivência sua, é uma experiência que você está vivendo. Enfim, então você está ali acumulando energias de forma que você foi educado, imagina que você foi educado a vida inteira a viver nessa lógica da doença, ir para o médico, tomar remédio para curar sintoma, entendeu? E você começa a conhecer pessoas que vivem de uma forma completamente diferente. Por exemplo, eu tenho 30 anos que eu não tomo mais remédio. Caramba! E aí você começa a ver que existem outras pessoas que estão em outro sistema. Você quer dizer que faz 30 anos que você não toma remédio? Remédio químico não, exatamente. Depois que eu descobri isso, depois que eu superei meus problemas de saúde que eu tinha desde criança. Se depender de você, as farmácias estão falidas. Vão fechar, vão fechar, exatamente, porque eu entro numa farmácia para comprar um suplemento, que um suplemento é algo que existe na natureza. Vai botar alguma coisa no gel de barba. O gel de barba, exatamente. Isso aí é um desodorante, Maravilha. Enfim. Mas assim, para comprar medicamento não, porque eu tomei a consciência profunda que eu não vou botar no meu corpo algo que agrida o meu corpo, entendeu? Entendi. A não ser, Bruno, não é emergência. A alopatia tem um papel importante nas emergências médicas, então vamos deixar claro isso aqui. Mas para se curar é loucura, é o método mais, digamos assim, incapaz de dar resultados que existe. Então esse salto quântico é essa mudança de percepção, que de repente você teve crenças limitantes desde o início da sua vida, da sua história, em função da sua cultura, da sua religião, enfim, das convivências que você teve. Então, a partir de estímulos, a partir da sua própria vivência, da sua experiência, você de repente acessa. E o que acontece, Bruno? É como se de uma hora para outra a gente começasse a cair, é o chamado ditado popular, caiu a ficha. Caiu a ficha. Então, de repente, você... Bom, todo mundo que está vendo já teve um momento em que caiu a ficha, então tudo faz sentido ou tudo deixa de fazer sentido. Exatamente. Então você diz, poxa, nossa, mas isso aqui estava na minha frente. É uma quebra de padrão. É uma quebra de padrão, exatamente. Você está ali naquele padrão, é como se você estivesse num nível de estagnação e, de repente, por esses estímulos, por energias externas, por estímulos externos, por conhecimentos, enfim, você, de repente... Poxa, caiu a ficha e você diz, olha, não tem sentido mais viver assim. Agora, a pergunta é que quem está ali, Wallace, nos vendo, você que está do outro lado, às vezes fala, nossa, muito legal, o Wallace, ele é engenheiro, ele estudou lá na Índia, ele conhece os grandes caras da física quântica do mundo, ele conhece, porque ele conhece caminhos diferentes, mas eu não vou conseguir. Parece que eu estou escutando essa pergunta, qualquer pessoa pode fazer ter esse salto quântico. Não interessa a idade, não interessa se é criança, se é mais velho, se já tem doença, se não tem, se está até acamado ou não está, se tem estudo ou não tem estudo, se o nível intelectual é maior ou menor. Qualquer pessoa pode fazer, Wallace. Bruno, essa questão de não poder chegar lá é uma crença limitante, porque todo ser humano
ele tem aí em torno de 100 bilhões de neurônios, tem aproximadamente 70 milhões de células, ou seja, ele tem um potencial. Ele tem um potencial, entende? Então, esse potencial precisa ser estimulado, esse potencial precisa ser exatamente, você precisa viver em ambientes que a gente chama de ambientes enriquecidos, como os neurocientistas são. É um ambiente que lhe estimula você olhar para um novo cenário, entendeu? Então, hoje, nós temos experiências com crianças, nós temos crianças que participaram do Simpósio Internacional de Saúde Quântica em São Paulo, que a mãe me perguntou se poderia participar. Eu digo, olha, você é que sabe, se elas são interessadas, vocês são os pais. Então, leva uma criança de 7, 9 anos, assistiram 20 palestras e levaram uma transformação profunda na família, mudaram estilo de vida, a alimentação da família inteira. Por outro lado, no nosso programa, Dê um Salto Quântico na Mente, nós temos pessoas aí na faixa de 70, 80 anos também, dizendo, olha, compartilhando experiências incríveis. O que os conhecimentos mostram, Bruno, é que não existe idade. A idade é uma construção mental, digamos assim. Então a idade está ligada exatamente ao estado da nossa motivação interior, da nossa percepção. O que muda hoje, o que a ciência está trazendo, é que qualquer ser humano tem um potencial de construir um ambiente interno saudável, enriquecido. Você pode afetar a sua genética de forma a manifestar a partir das suas crenças e percepções, você pode afetar a sua genética e criar uma genética voltada para a saúde. Então, isso é um salto quântico. E é isso que você ensina no seu programa, E isso a gente mostra um passo a passo. Então, eu mostro exatamente o processo da evolução científica nos últimos 400 anos. Como é que evoluiu o pensamento científico até a gente entrar num novo paradigma, que é exatamente o paradigma quântico, relativístico, tem a ver com a física moderna. Mas a pessoa que participa dos seus ensinamentos, do seu curso, por exemplo, não precisa entender nada de Não física precisa quântica. entender nada, Bruno, porque o que acontece? Eu ensinei física por mais de 20 anos e vi a dificuldade das pessoas entenderem física, né? Então eu desenvolvi uma metodologia extremamente didática, onde nós traduzimos conceitos complexos, não só da física quântica, mas da neurociência, da epigenética. E o mais importante, como é que você usa isso no dia a dia para acessar esse salto, essa mudança de percepção? Tá? Ou seja, como é que esses conceitos, esses conhecimentos podem ser utilizados? Então, a menina que está fazendo, tem 16 anos, ou a moça com 17 anos está se preparando para a faculdade, pode. Ou a senhora que está um pouco ruim da diabetes, pode. Ou o homem que é um empresário ou executivo, a mulher que é empresária executiva e quase não tem tempo, também consegue usar essas técnicas? Consegue, né? Mesmo porque o nosso programa ele é online. Nós temos também uma parte ao vivo, né, de interação com os participantes do curso. Mas assim, é um programa que você tem ali acesso durante 2 anos, entende? Então você vai ficar com ele disponível para ver. E outra, nós temos também um grupo de interação onde durante todo o curso, que dura aproximadamente 3 meses, eu estou ali tirando dúvidas das pessoas. A pessoa assiste uma aula, entra em contato, e aí os próprios alunos vão criando uma rede, Bruno, de interação, e você vê de ajuda. Essa rede dando esse salto quântico? Você consegue perceber o momento que o pessoal começa a mudar? Olha, é incrível, a gente tem experiências incríveis, mesmo porque nós temos também o que a gente chama de experimento da intenção. Tá? Então nós temos uma prática dentro do curso, eu construo a base teórica e depois de um certo momento nós vamos mostrar como o nosso estado vibracional pode afetar a distância. A ciência comprova isso. Você tem essa experiência também com as orações, então isso é comprovado cientificamente. Independente de religião, independente de crença religiosa, ou seja, a nossa intenção aliada ao nosso sentimento focado, você pode direcionar a sua energia. Bruno, nós temos resultados espetaculares, nós temos depoimento de pessoas que dizem, olha, foi a experiência mais transformadora da minha vida. Então a gente comprova isso no dia a dia com os nossos alunos, temos inúmeros depoimentos de pessoas, inclusive estou agora com 3 alunos, 2 alunas do interior de Minas e uma aqui de Brasília, né, que estão desenvolvendo uma pedagogia quântica, usando esse conhecimento para crianças. E essas crianças, Fantástico. E essas crianças estão se transformando na escola e estão puxando a família para um processo de transformação, entendeu? Então não há idade. Esse conhecimento, o nosso sonho é exatamente isso, que a gente possa, no futuro já está começando aqui em Poços de Caldas, em Pouso Alegre, em Minas, aqui em Brasília, inclusive com crianças especiais aqui em Brasília.
Cara, vocês estão vendo que a mudança é possível e tem muita gente fazendo coisa certa. Eu gosto de dizer que quando você olha o mundo pelo viés da mídia, você vai ver um mundo horrível. Sim. Mas quando você vê exemplos como o do Wallace, o trabalho que ele faz, você sabe que esse mundo tem jeito e que depende de você, depende de mim. Da gente não aceitar o mundo como está, cheio de remédios e doenças e quase nenhuma cura. E as pessoas estão sequestrando de você o potencial de ser saudável plenamente. É que você está vendo a possibilidade de não deixar que essa loucura sequestre de você a crença de que, tire a crença de que você pode se curar. Você tem que estimular essa força natural. Óbvio que tem formas de fazer isso. Com o método perfeito você tem grandes chances. Mas você está vendo que é um exemplo aqui do nosso lado, aqui comigo nessa entrevista incrível hoje, que você pode começar a fazer diferença. Wallace, que dica você daria para quem está nos vendo? A pessoa vai ver esse vídeo e já pode ter alguma coisa para ela. Tenho certeza que quem viu esse vídeo aqui deve ter se preocupado com a forma como está tocando a sua vida, mas também deve ter se alimentado com uma esperança. Opa, eu posso viver diferente, como você é um exemplo vivo, como seus alunos são. Mas que dica você pode dar para quem está nos vendo? Olha, Bruno, a dica que eu costumo dar é que todo ser humano tem esse potencial reconhecido de autotransformação e de autocura. Então, a primeira coisa é desenvolver a capacidade de olhar o que você pensa. Olhar o que você pensa vai permitir a gente começar a associar o nosso estado interno com o que acontece fora da gente. Então, se hoje, por exemplo, eu dou uma topada, eu observo minha mente. Eu dei uma topada, então muitas vezes quando eu dou uma topada, eu não estou presente, eu não estou ali. Entende? Aí eu começar a associar o que está acontecendo fora com o teu estado interno. Isso nos leva a sair de um padrão muito comum cultural, de viver responsabilizando tudo que acontece com a gente no mundo exterior, a gente inverter isso, passar a assumir a responsabilidade pelo que se manifesta no mundo exterior. Tá? Então, o que eu diria para você, a partir de hoje, procure observar os seus pensamentos, as pessoas que você encontra na sua vida, procure exatamente observar o seu estado interno e fazer uma vinculação com o que está acontecendo na sua vida. Então, isso é uma experiência incrível, porque o que a física quântica está mostrando é que esse estado vibracional, que nós carregamos, todo ser humano carrega uma assinatura eletromagnética a partir dos pensamentos mais corriqueiros e os sentimentos mais corriqueiros, eles se propagam e o universo responde à nossa vibração. Entende? Então, o que é que significa isso assim de uma forma bem resumida? Nós podemos mudar o mundo a partir da nossa mudança. Entendeu? Então isso é algo simples que pode ser feito a partir da autoobservação, a partir do orar e vigiar, como Jesus dizia, né? Eu fico vendo cada vez mais que esses mestres espirituais, eles acessaram todos esses conhecimentos quânticos, quer dizer, orar e vigiar, olha, fica atento ao que você está pensando. E cuidado, vigie, porque senão de repente você pode se distrair. E quando você se distrai, de repente você está atraindo aquilo que você não quer, entende? Então, a primeira conclusão que a gente chega é que ninguém tem desculpa para dizer que não dá. E eu queria agradecer por ter mostrado para nós que isso é possível. Eu queria dizer que aqui embaixo tem um link para você saber mais sobre como dar um salto quântico na mente e conhecer mais o trabalho do Wallace Lima. Wallace, obrigado. Agradeço de coração. É sempre um prazer estar compartilhando, como você falou, o nosso trabalho se entrelaça, também tenho um respeito muito grande que vocês fazem lá no Luiz da Serra, que é exatamente o propósito é que a gente possa criar uma ampla rede de cooperação e assim a gente possa levar outras pessoas a ampliar essa rede e a gente mostrar que é possível a gente mudar o mundo dentro de um novo paradigma, dentro de uma nova percepção. Obrigado, querido. É isso aí. Com vocês, o Wallace Lima. Valeu.